Bom, primeiro vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Daniel, sou editor de Maceió, Alagoas. Hoje eu estou no interior, mas a minha área de atuação é principalmente em Alagoas, apesar de eu ser SM, em Alagoas, Sergipe e Pernambuco, tá? Vocês podem me interromper aí a qualquer momento, pode levantar a mão, tá? Estou só com uma tela aqui, pode ser que me atrapalhe um pouquinho, mas vocês podem me interromper aí a qualquer momento se tiver alguma dúvida, algum complemento, certo? Se sintam à vontade aí, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o tratamento de URs, tá? Mas assim, o que é uma UR? Acho que todo mundo que já abriu o editor uma vez já se deu de cara com esse íconezinho aqui, né? Então, esse ícone aqui é o que indica que existe uma UR no mapa, tá? Mas o que é que vem a ser uma UR? Nada mais do que um pedido de atualização que algum usuário faz pelo aplicativo e aparece lá no mapa para a gente, tá? Então, o R vem de Update Request. Ele é considerado como se fosse um erro no mapa, tá? A gente vai ver mais em seguida que existem várias classificações de uma UR. E é quando um usuário ele envia um alerta lá pelo aplicativo e ele aparece lá no editor de mapas para a gente, certo? Então, e também tem a opção de quando o próprio Waze identifica quando existem problemas no mapa por alguma edição feita incorretamente. E aí o Waze tem algoritmos que ficam rodando lá, checando o mapa, e quando ele identifica alguma coisa, ele vai lá e coloca um pinozinho no mapa, indicando que ali possivelmente tem um problema, tá? E também ele se aplica às sugestões de edição, que é um recurso recente, que lançou acho que ano passado, se não me engano, e ele aparece também lá no mapa como se fosse um pedido de atualização, tá? Mas aí quais são as categorias de URs que a gente tem? A gente tem os pedidos de atualização, que são aqueles mais comuns que a gente encontra no mapa, certo? Indicado por esse ícone. São pedidos de atualização de locais, os problemas no mapa, que foi o que eu comentei agora, e as sugestões de edição, certo? Que são os Map Suggestions, que pode ser tanto do Google quanto de outros editores, tá? Mas aí qual que é a anatomia de uma UR? Quando você está lá no mapa editando, aparece o íconezinho lá, você clica nele e vai aparecer esse balão, essa janelinha aí para você, tá? Então, basicamente, assim, algumas coisas importantes que é bom notar quando você abre um UR. É que lá tem o tipo do alerta. Esse tipo é aquele que aparece no aplicativo quando você vai lá e reporta um erro no mapa. Então, ele dá várias opções. Então, essa opção aparece aí para você. Algumas ações no próprio editor para você ter um controle próprio, como marcar como não lido. Esse primeiro ícone aí, você clica, ele já vai direto lá para onde foi alertado no próprio mapa, tá? Marcar como favorito, não lido, essas coisas. A data e hora do alerta é importante para você ter um certo controle de quanto tempo aquele alerta tá aberto. A descrição, que é quando o usuário digita no aplicativo no celular, aparece aí. Esse campo de mais informações, hoje ele tem as rotas, que é a rota sugerida pelo aplicativo, que é essa linha roxa que aparece aqui, e a rota, que é o percurso que o usuário percorreu, tá? Que é a linha verde. Isso aqui também foi um ponto importante que eles incrementaram com o passar do tempo, que são as preferências que o usuário tem no aplicativo. Então, isso pode ajudar a gente a identificar algum problema em específico, tá? De repente, pode ser um caso de conversão difícil, que eu já vi alguns casos desses, onde o pessoal, mas aqui você poderia converter aqui, mas quando você vai lá ver no mapa, aquela conversão está marcada como difícil, e no aplicativo o cara, de repente, deixou a opção de evitar conversões difíceis habilitada. E aí ele começa a reclamar dessas coisas, e aí nesse balãozinho, nessa área da UR, tem mostrando essas configurações. Então, fica mais fácil de você identificar o que foi que aconteceu naquele momento, tá?
E aí tem a área dos comentários. Então, à medida que as pessoas vão respondendo, você também vai respondendo, vai aparecendo aí nessa lista. E também a resolução da UE, que é a ação que você vai tomar em relação àquele problema. No caso de atualizações de plays, de locais, certo? A gente tem campos parecidos, semelhantes, tá? Mas com um propósito diferente. Primeiro a gente tem um tipo do alerta, tá? Que pode ser nova imagem, novo local, novas informações para aquele local excluído, esse tipo de coisa. Você tem a descrição ou a alteração que está sendo feita naquele local. E, por fim, a resolução que você vai fazer dado aquele problema. No caso das sugestões de edição e dos problemas no mapa, você tem as alterações que foram sugeridas ou que o próprio Waze identificou, no caso de problemas. E você tem a resolução que você vai fazer, se você vai aceitar ou não aquela sugestão que foi feita, tá? No caso dos problemas, esse segundo caso aqui, ele é mais simples, tá? Porque ele só vai indicar, ó, tem algum problema aqui e o problema é esse. Então, não é uma coisa que você vai aceitar ou recusar. Você vai lá no mapa, vai fazer a correção, se realmente ela existir, e aí você marca como resolvido, se ela existir, ou como não identificado. Simplesmente faz isso, tá? Mas aí como é que a gente faz para tratar as URs, tá? Eu não vou tratar aqui sobre regras, o que é que pode, o que é que não pode, tá? Porque lá na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o meu foco aqui é mostrar como você vai fazer a sua jogatina enquanto você está editando para identificar aquele problema, para ver como você vai lidar com aquele problema, tá? Identificar os problemas também. Então, o foco aqui eu vou tratar sobre o rastreador de problemas, que foi um recurso que ele foi apresentado aí à comunidade do Brasil em março do ano passado. Então, ela é uma ferramenta que serve para localizar facilmente essas URs que aparecem no mapa lá, nas nossas áreas de edição. Os mais antigos vão lembrar aí do antigo feed que a gente tinha, que era sem comentário, né? O negócio sumia, aparecia, as URs apareciam, sumia. A gente não sabia como aquele negócio funcionava, mas o rastreador de problemas ele veio para substituir esse feed e, na minha opinião, superou 100% os problemas que a gente tinha lá naquele feed. Tá? A gente ainda encontra uma coisinha ou outra assim, mas em comparação com o que a gente tinha, está muito melhor. E pode auxiliar bastante aí para encontrar e filtrar os problemas na qual você deseja atuar, beleza? Para ativar é bem simples, você clica lá na área de camadas, no editor de mapa, e aí você tem duas opções. Ou habilita aqui a camada de problemas, ou você clica nesse íconezinho daqui, que é o segundo atualmente lá no editor, e clica nesse botão de ativar. E aí vai aparecer para você aqui o que antes para a gente era o feed, mas é uma lista com todos os problemas que vão estar disponíveis aí para você atuar. E aí ele categoriza aqui, bota as categorias aqui em cima, você clica e escolhe qual você quer atuar. E aí um recurso interessante também é que você pode filtrar esses problemas que aparecem aqui à medida como você julgar necessário, né? Do jeito que você achar melhor, tem esses filtros aqui que ajudam bastante para você identificar algum problema específico que você quer encontrar, beleza? E aí as opções de filtro que a gente tem. Tem esse filtro geral, que é logo que aparece em cima, quando você clica lá no filtro, onde você tem as áreas editáveis, que é basicamente os locais onde você tem permissão e área de edição para editar. E um ponto importante é que quando esse item está habilitado, ele apenas mostra lá no rastreador de problemas as URLs que estão visíveis no mapa, tá? Eu não botei aí no print, mas lá embaixo aparece um checkboxzinho para você marcar. E à medida que você vai navegando no mapa, se ele estiver habilitado, a lista de URLs vai sendo atualizada, tá? Então é sempre a parte que está visível e está dentro da sua área de edição. Beleza?
Essa segunda opção são as áreas que você gerencia, no caso de ser AM, tá? Então, esse select box aí, esse drop-down, você clica nele e vai aparecer uma lista de áreas na qual você tem acesso, tá? E locais específicos, quando você deseja escolher um país, um estado ou uma cidade em específico, tá? Como obrigatório é apenas o país, então você selecionar Brasil ali, vai listar tudo do Brasil, se você for CM é interessante, mas eu acho que não vale a pena aparecer umas 1000 R na sua cara para você resolver, então eu prefiro sempre ser um pouquinho mais específico. E logo abaixo, você tem o período, então se por acaso você quer selecionar algum período específico daquela lista lá, você pode fazer isso. E os rótulos, lembram lá naquele primeiro slide, que você pode marcar como favorito ou não lido ou não. Então você consegue filtrar também essas tagzinhas, esses rótulos. Beleza? No caso do R, as opções que você tem lá para filtrar são essas de aí. No caso do status, se vão ser URs abertas ou fechadas. O tipo, que é a opção que o usuário seleciona no aplicativo, se é via bloqueada, alerta geral, endereço incorreto, esse tipo de coisa. A fonte se foi o botão de reportar lá no aplicativo ou se veio de algum feedback que foi enviado pelo usuário também, ou também lá pelo LazyMap, que tem como você fazer isso. As minhas ações se você comentou na UR, se foi você que alertou, se você resolveu, com ou sem descrição, ou com ambas, se tem comentário ou não, e no caso de ter comentários, essa opção aqui de selecionar é a quantidade de comentários, tá, que tem lá na UR. E por último, tem o último comentário por, que pode ser qualquer um, ou se você como autor, você vai lá e coloca o autor como último comentário, ou se foi algum outro editor que comentou por último. E o horário do último comentário, tá? No caso de atualização de local, você pode selecionar o tipo, se é excluir foto, excluir local, atualizar informação no local. A categoria do local, que é aquele outro, residencial não tem não, se é outro, se é comércio, se é público, aquela categoria que você seleciona na hora de criar ou editar um local. O tipo de local, público, residencial ou casa, que é aquela bolinha ou a área, ou do tipo de casa, que é aquele triângulozinho. E o nível de bloqueio é o lock lá do place, beleza? No caso dos problemas no mapa, como são mais simples, né, é só você selecionar se está aberto, se está fechado, os tampos, o tipo do problema e se você resolveu ou não aquele problema, tá? No caso das sugestões de mapa, tá, o pessoal incrementou isso com o passar do tempo. Você tem a fonte, inclusive, puxar a orelha aí do pessoal de tradução, você dizer se já está traduzido e não foi lançado ainda na versão do WME, mas quase todas as opções de filtro aí do Map Suggestions estão em inglês. Tá? Mas assim, acho que todo mundo aqui deve ter pelo menos o básico de inglês, não vou precisar entrar muito em detalhe, mas tem a fonte do problema, que são todas as fontes, ou se veio do Google, sendo o próprio Google automaticamente que identificou o problema e lançou lá no WME para a gente, ou se vem de sugestões de outros usuários do Google. E também a opção de sugestões de editores. Os próprios editores, quando vai lá no mapa, o editor vai fazer uma edição em um segmento, algum place no qual ele não tem nível suficiente para editar, ele lança a sugestão e aparece aí. Então você pode selecionar aí se foram sugestões de editores e o nível desse editor, tá? O status, se ele está aberto ou fechado, no caso de fechado, é se ele foi adicionado ou se ele foi rejeitado no mapa, e também o tipo de segmento, tá?
O tipo de segmento é rua, beco, federal, estadual, esse tipo de coisa. Se foi pavimentado ou não, essa opção que está aí no meio. Atributo sugerido, como eu falei, né, o editor ele pode ir lá em um segmento na qual ele não tem permissão, fazer a edição e isso lança lá no editor como uma sugestão. Então ele pode sugerir alterações em vários atributos. Então nesse filtro daí você seleciona quais atributos você quer filtrar, tá? Para aparecer lá na lista de web. E o nível de bloqueio é o nível de bloqueio do segmento, tá? Confessar para vocês que esse filtro daí, ele tá meio bugado, às vezes a gente clica, funciona, tem que clicar 2 vezes para ele funcionar, mas dando alguns cliques lá, ele resolve, ele se resolve sozinho. E as suas ações, se ele foi alertado por você ou fechado por você, tá? E aí eu vou passar para vocês como que eu utilizo o rastreador no meu dia a dia, tá? De repente pode servir como um guia para vocês, ou então como inspiração, vocês não podem aproveitar nada. Mas assim, funciona para mim e eu acho que fica interessante para quando eu vou tratar algum erro, tá? Então primeiro, eu seleciono quais foram as URs que eu atuei e que o relator respondeu por último, tá? Então eu vou lá no filtro e seleciono as URs que foram comentadas por mim, que eu comentei por lá, e que o último comentário foi pelo autor. Isso por quê? Quer dizer que a pessoa que reportou o problema respondeu e está aguardando alguma resposta nossa, tá? Então eu dou prioridade a esse tipo de UR. Segundo, as URs que eu atuei por último, que eu atuei e que eu fui o último a responder. Então eu marco aqui que foi comentado por mim e eu comentei por último, tá? Isso porque às vezes a gente faz uma pergunta lá, não entende o que é que está acontecendo ali, faz uma pergunta e o pessoal não responde. Acontece muito. Então vai chegar uma hora que não tem mais o que fazer, a gente vai ter que encerrar. Mas aí a gente espera um tempo e aí eu uso esse filtro daqui para ver quais foram as URs que eu reforcei, que eu comentei por último, ninguém respondeu, para ver se está na hora ou não de fechar aquela UR. Terceiro, as URs que não têm comentários, ou seja, as URs que ninguém atuou ainda. Nenhum editor foi lá, então ela está lá quietinha, está paradinha, eu vou lá tentar entender o que foi que aconteceu ali. Quarto, eu escolho algumas cidades para atuar. Então, geralmente as que têm mais problemas, então eu vou lá em locais específicos, seleciono uma cidade lá, e aí eu começo a tratar as URs que aparecem lá, tá? E aí eu atuo nesses problemas que aparecem no intuito de zerar todos os problemas que tem naquela cidade, beleza? E aí, por último, como adicional, eu vou dando uma olhada aí no IBGE, para ver se existem atualizações no nome da via, ou então quando tem alguma sugestão de novos segmentos que estão sem nome, normalmente eles vêm sem nome, então a gente dá uma olhadinha lá no IBGE e vê como é que está o nome lá cadastrado, tá? Então, fica a dica aí desse vídeo aqui, desse youtuber chamado Vitor Goiabeira, que ele mostrou aqui a versão atualizada de como você encontra lá nesse sisteminha do IBGE para ver os nomes das ruas, tá? Lá no final da apresentação tem um link. Acho que eu vou passar também a apresentação para vocês acessarem esse vídeo, tá? E um recurso interessante que eles criaram por último, que foi a opção de salvar os filtros, tá? É importante, pelo menos para mim eu acho interessante, quando eu sigo esse, esse fluxo, esse workflow que eu faço no meu dia a dia, porque fica mais fácil, né? Então, eu consigo fazer pré-definições de filtros para só chegar lá, aplicar eles e começar a atuar, sem precisar ir em cada filtro fazer todas as configurações. Então, para você salvar um filtro, você clica no botão de filtro, faz todas as filtragens que você julgar necessário, tá? Não apenas aqui, mas em todos os que eu mostrei anteriormente. Clica aqui onde tem filtragem não salva e clica em salvar filtro selecionado. Daí você coloca um nome para esse filtro e no final, quando você clicar lá de novo, ele vai aparecer como o filtro que você acabou de criar. Então fica mais fácil. Se por acaso você deseja filtrar lá aquelas URs, aqueles problemas,
de acordo com a sua necessidade. Você salva o filtro, só faz clicar nele e pronto, está resolvido. E aí, por fim, algumas dicas para vocês tratarem as URs, beleza? Primeiro, é sempre tentar entender o problema antes de fazer perguntas aleatórias ou perguntas padrão, tá? Acho que todo mundo já viu aí que alguém vai lá no UR e aparece qual é o erro no mapa. Ponto. Comenta lá e vai-se embora. Então, é sempre importante abrir o OR, ver lá quais são as configurações do usuário, a rota que foi traçada, o percurso que o usuário fez. De repente existe uma descrição, então o próprio tipo lá pode ajudar a entender o que foi que aconteceu. Se por acaso você não identificou, você vai lá, pergunta o que foi que aconteceu, ou algo desse tipo, tá? Segundo ponto, é conversar com a comunidade local para entender se costumam seguir alguma prática local. Porque eu botei essa dica aqui. Por exemplo, o tempo que algum UR fica aberta lá aguardando resposta. Isso a gente vê que varia de local para local. Então, se você for em São Paulo, se eu não me engano, o pessoal não costuma deixar mais de 2 dias lá. Por quê? É muito usuário, muito UR. Se você deixar muito tempo lá, o mapa vai estourar de UR e aí não vai ficar legal. Mas no caso de alguns interiores, por exemplo, aqui em Alagoas, a gente já deixa um tempo um pouquinho maior, porque não tem esse volume, não tem esse volume tão grande de UR, tá? Estar atento e utilizar o Discuss, que substitui o fórum, para eventuais dúvidas, certo? Cada estado a gente tem um tópico lá específico para ajudar em tratamentos de UR. Eles se chamam Ajuda na Resolução de URs MP. Tá? Então, na área lá de estados, se você está em algum estado, está atuando em algum estado, vai ter esse tópico lá. Então, tem alguma dúvida, não sabe como resolver aquele problema, de repente precisa da opinião de alguém local, alguém que já passou por lá, vai lá no fórum e alguém vai tentar ajudar você. Então, na dúvida, sempre vá lá no Discuss, pergunta antes de fazer besteira. Beleza? Então, alguns links aí que vocês podem usar como referência, que eu usei também como referência para essa apresentação, tá? Na semana que vem, se der tudo certo, vocês vão ter uma apresentação sobre a Wikipedia. É lá que tem todas as regras que a gente usa nas edições do Waze, então vai ser bastante importante. Vai ser, na minha opinião, vai servir como um complemento para vocês tratarem as URs, porque lá vão ter todas as instruções, todas as regras que devem ser seguidas para você deixar o mapa conforme a comunidade conversou e achou melhor deixar do jeito que está, tá? Aí está o link do YouTube, do vídeo do YouTube, e é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem meter bala. Valdo, pode falar. E aí, Daniel, você falou sobre o tempo de deixar essas URs abertas, assim, que tem a diferença entre São Paulo e interior. Tem algum tempo específico? Porque quando foi me falado isso, falaram um prazo de 48 horas, entendeu? Essa regra é uma regra consolidada, assim, pela comunidade, ou o cara fecha, assim, no tempo que ele achar mais conveniente? Até onde eu vi, não existe regra para a UR tem que ficar aberta por X tempo, tá? Como eu falei, varia. Tem um local que o pessoal definiu localmente, tá? Aquela região lá, vamos definir por 48 horas, mas aqui em Alagoas, por exemplo, a gente não costuma praticar 48 horas, a não ser que você vá lá na UR, não tem o que fazer aqui, o cara está respondendo, às vezes aqueles percursos não aparecem, tá? Então, às vezes não tem muito o que fazer, então não tem por que deixar aquilo ali aberto tanto tempo. A gente vai lá e encerra. Porque ele foi falado, passaram com o mentor passou um cronograma e falou, ó, feito, chegou ao R, você fez o primeiro contato, se o cara não respondeu, depois de 48 horas que pode fechar ela, entendeu? Então, a minha dúvida é nisso aí, se ele falou que era um entendimento aí da comunidade e tal, mas eu vi que algumas pessoas não seguem muito bem essa regra, entendeu? Se, Mas tá se beleza. alguém tiver, se alguém tiver algum conhecimento, assim, alguma coisa que está definido
a nível Brasil, acho que pode comentar aqui. Eu não vi ainda, tá? Acho que o Lucas levantou a mão aí para falar. Tudo bom, né, professor? Daniel, tem um tópico, tá? De URs, um fluxograma de URs. Posso dizer que depois eu pesquise aí e te mande. Mas a gente chegou meio que definir esse padrão mínimo, né? Mas, obviamente, que tem essas questões aí de cada comunidade local, mas pelo menos um padrão mínimo de espera, eu sei que está definido, tá? Se eu achar aqui, depois eu compartilho, tá bom? Mas a gente meio que fez um fluxogramazinho de resolução de URs. Só um outro adendo aqui também, muito importante, tá, pessoal? Esse tratamento de URs, ele é meio que uma porta de entrada, inclusive, para novos editores. Então, eu sei que muitas vezes eu já vi alguns fazendo certas brincadeiras, ou o editor, ou ali o motorista, ele não foi tão educado o suficiente, mas eu acho que nós, como comunidade, não seria tão interessante a gente responder nesse tom também de gozação, enfim, pode ser muito mal interpretado, né? Então, muitos de nós aqui, que estão na comunidade, nós começamos por tentar resolver um problema e a gente não conseguia e a gente foi participando, tá? Então, é importante, não só de tudo isso que o Daniel bem apresentou, mas essa questão da educação, né? Do trato, como você vai tentar resolver o problema e tentar ajudar a pessoa ali, o motorista, tá? Só uma ressalva nesse contexto aí. O Idomar tinha levantado a mão, hein? Só para complementar, eu vou pôr no chat ali o fluxograma que tem, onde fala das 48 horas. Está na Wikipedia e a gente, como mentor, a gente sempre orienta para que o mínimo de inatividade de uma UR seja considerado 48 horas. Eu já passo no chat ali o link da Wikipedia. Beleza, Idomar, obrigado. Ainda tem um lance, né? Porque assim, o pessoal pensa que a pessoa tá editando sozinha, né? Só que esse negócio de 48 horas é para dar esperança também para outros editores que pelo menos consigam entender o R e resolver. Não é só a espera de a pessoa responder, não. Uma vez a gente fez um levantamento, o tempo de espera, que a média que acabou chegando, foi de 11 horas. E a partir desse ponto ali já é complicado alguém responder. Mais dúvidas aí, pessoal? Vamos aproveitar o tempinho aí para a gente poder finalizar. O cara me xingou, posso xingar de volta? É recomendável que não. Ah, beleza. Em nome do Waze. Se for com da terra do André, diz que xingar é normal, mas, bom, eu não recomendaria, tá? Vocês ganham para isso, né? Acho que é isso, né, pessoal? Deu um tempo bom aí para as duas apresentações. Foram maravilhosas aí. Agradecer o Elcio e o Daniel aí. E no próximo domingo nós vamos falar aí sobre o Exopedia, né? E também sobre eventos de trânsito aí, beleza? É isso aí. Tô meio zoadão hoje. Gripado. Eu acho que parece que tá querendo dar conjuntivite ainda pra ajudar. Essa semana vai ser, ó, maravilha. Fecha a câmera para não contaminar aí. Fecha a câmera pra não contaminar. Valeu, galera. Bom domingo a todos. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Falou, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Falou, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.